Olá pessoal, vamos iniciar agora a aula da nossa disciplina de Sistemas Multimídia. Eu sou o professor Plácido II e o título da nossa aula é Aspectos de Interface e de Interação em Sistemas Multimídia. Os tópicos da nossa aula hoje serão os seguintes. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre os conceitos de interação e interface no contexto de sistemas multimídia. Depois vamos conhecer o que são layouts e os elementos que possam existir em uma tela de interação. Vamos conhecer sobre os fundamentos de navegação em sistemas e interface de sistemas. Vamos conhecer algumas ferramentas de autoria, saber o que são essas ferramentas de autoria e descobrir para que elas servem, como elas podem ser utilizadas dentro do contexto educacional. E por último, veremos um projeto multimídia próprio. Então, começando com o conceito de interface. Interfaces estão presentes praticamente em qualquer lugar e lidamos com as mesmas em nosso cotidiano, certo? Trata-se de um ponto de intersecção entre duas entidades, como por exemplo, ao ligar uma torneira, nós temos uma interface, que seria o registro, entre duas entidades, que seria a torneira e a mão, o ser humano. Outro exemplo também passivo de atenção seria abrir uma porta. Nós temos a mão do ser humano ali, o homem, como agente principal, como entidade principal, e a porta como uma entidade secundária. E no meio ali, fazendo meio de campo entre essas duas entidades, a gente tem o trinco da porta. Okay? Então são dois exemplos que demonstram que as interfaces estão bastante presentes no nosso dia a dia. Em se tratando de sistemas computacionais, ou seja, trazendo para essa nossa área de tecnologia, entendemos que a interface se dá, de modo geral, através do monitor. Ou seja, é a interface que nos permite ter um maior contato, no caso de saída, com os nossos sistemas computacionais. Esta comunicação entre o homem e o computador, mediada por esse dispositivo de saída, no caso o monitor, chamamos de interação. Ou seja, essa comunicação direta via mão dupla, do homem para o computador, do computador para o homem, através desse meio de comunicação, é chamada de interação. Okay? A história da computação nos mostrou que a qualidade da interface é determinante para a aceitabilidade de um sistema. Então isso é fato. Quando um sistema tem uma qualidade de interface baixa, a aceitabilidade desse sistema por parte do usuário também é baixa. Ou seja, o sistema torna-se difícil, com usabilidade ruim ou precária, e o usuário termina deixando de ter um interesse devido para manusear, utilizar aquele sistema. Quando um usuário tem dificuldades em compreender o funcionamento do sistema, ou mesmo realizar tarefas triviais, ou seja, tarefas muito simples, evita utilizá-lo, pois considera-o desacreditado. Na computação temos uma área denominada Interface Homem-Computador, ou seja, IHC, que ela basicamente é uma área que se preocupa com o design, avaliação e implantação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles. Essa área estabeleceu alguns critérios para o projeto de interfaces para que propiciem a interação. Então, o que acontece? Primeiro ponto, identificar o perfil dos usuários. É interessante considerar as habilidades desse usuário, os conhecimentos que esse usuário possui, os seus limites, dentre outras características. Segundo ponto,
identificar como os usuários realizam as tarefas a serem oferecidas pelo sistema. Isso também é primordial. Terceiro ponto, considerar que os elementos da interface devem ser consistentes. De que forma? Eles devem ter o mesmo comportamento em todo o sistema. Então, se eu tenho um botão chamado cancelar em uma tela do sistema, quando eu pressionar essa tela cancelar, ele deve cancelar uma operação. Se eu mudar de tela no mesmo sistema, deve ser mantido esse mesmo padrão de comportamento do botão cancelar. Ou seja, em qualquer tela desse sistema, esse botão cancelar deve realizar um cancelamento de alguma ação. Ponto 4. Projetar a interface para dar respostas coerentes às ações do usuário. Então isso também é muito importante, né? Ou seja, a interface ela deve estar alinhada, ou seja, deve estar coerente com as ações do usuário. Ou seja, se eu estou clicando com o botão direito do mouse ou com o botão esquerdo do mouse, obviamente que o sistema deve responder de forma coerente a estas ações, certo? Último ponto, ponto 5, utilizar termos e conceitos do domínio do usuário, se possível, né? Ou seja, um dos principais problemas que usuários têm em relação aos termos e conceitos, em relação à globalização, ou seja, internacionalização do idioma. Quando o software ou o sistema ele está em um idioma que o usuário não domina, ele já tem uma certa aversão, ou seja, a interação com aquele sistema do usuário já fica um pouco prejudicada. Outra situação que pode acontecer também, utilizar termos que não condizem com a ação que o usuário necessita, ou seja, utilizar abreviaturas, utilizar nomenclaturas para botões ou itens em menu que não correspondem àquilo que efetivamente o sistema deveria realizar. Okay? Isso tudo pode proporcionar uma experiência negativa para aquele usuário. Layout. Vamos falar um pouco sobre layout, pessoal. Um bom layout significa o uso adequado do espaço e, consequentemente, uma boa comunicação gráfica. Ou seja, um sistema, para ele ter um bom layout, ele tem que fazer o uso adequado daquele espaço no monitor, na tela que ele está fazendo e, consequentemente, ter uma boa comunicação. Mas o que realmente seria um layout, gente? Um layout nada mais é do que um esboço ou rascunho que mostra a estrutura física de uma página na internet, um sistema, um aplicativo móvel, etc. Ok? Um dos principais objetivos do projeto gráfico é alcançar a harmonia entre os principais elementos na tela, que são os textos, os gráficos, as figuras, os espaçamentos entre esses objetos, dentre outros, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui abaixo, né? Nós temos vários gráficos, botões, itens de menus, todos bem padronizados, ok? Com espaçamentos bem definidos, iguais, os gráficos seguindo o mesmo padrão de cores, certo? Então, por trás de tudo isso existe um estudo sobre as cores que devem combinar em uma página, quais os tipos de gráficos que podem ser integrados e como é a melhor forma de utilizá-los. Na questão dos menus, qual seria a melhor alternativa dependendo do sistema, dependendo do software, se é um menu lateral esquerdo, como a gente está vendo aqui, se é um menu que fica no topo, se é um menu flutuante, que ele aparece quando você realiza alguma ação, né, como passar o mouse em cima, e desaparece quando você realiza outra ação, como por exemplo, retirar o mouse de cima dele. Enfim, tudo isso deve ser também muito bem pensado. Um layout, gente, ele engloba elementos como texto, gráficos, imagens, a forma como eles se encontram em um determinado espaço, dentre outras características. Então, o layout é algo muito importante no contexto de sistemas multimídia. A questão da navegação. Navegação tem como foco evitar que o usuário se sinta perdido dentro do sistema. A navegação é onde o usuário vai ter assim, um norte de como se comportar dentro do sistema, como utilizar suas funções. Okay? Para tanto, é importante que você permita ao usuário
saber em que local ele está. A qualquer momento, né? Quando o usuário estiver utilizando o sistema, ele deve saber se localizar dentro daquele sistema. Saber como ele sai dali, como ele avança na tela, como ele acessa novas funcionalidades, como ele desfaz uma ação, ok? Como ele retorna a uma atividade ou sessão qualquer e como ele interrompe o que ele está fazendo. Então são coisas que são bastante necessárias e importantes a respeito da navegação. Como por exemplo, uma analogia interessante seria imaginar como agiria um motorista que está dirigindo em uma cidade vazia e sem nenhum tipo de sinalização. Com certeza esse motorista teria muita dificuldade em encontrar um local que ele desconheça, né, a localidade, a localização, se você não tem uma identificação por placas, certo? Uma sinalização adequada ou pessoas ali, né, para você perguntar, certo? Então, se você é um usuário de um sistema ou de um site ou de um aplicativo que você está utilizando ele com a navegação baixa ou inexistente, você se sente como um motorista perdido dentro de uma cidade que não tem sinalização nem pessoas para tirar uma dúvida. A navegação é feita percorrendo os chamados controles ou componentes de navegação. E eles são muitos, gente. Botões, palavras sensíveis, pontos sensíveis em imagens, pontos sensíveis em menus. Existem também os menus de navegação, como eu já falei, podem ser no topo, laterais, flutuantes, na parte de baixo, as barras de rolagem, etc. São muitos e muitos elementos que podemos encontrar para utilizarmos na navegação, sem contar com os elementos físicos, né? Que no caso seriam o nosso teclado ou mouse, ok? As setas direcionais do teclado, os botões esquerdo e direito do mouse, o scroll de rolagem do mouse, que pode substituir a barra de rolagem da navegação, né? Do browser ou de qualquer sistema. Enfim, são inúmeros componentes de navegação que nós temos à nossa disposição. Ferramentas de autoria. Gente, o que significa ferramentas de autoria? Essas ferramentas podem ser vistas como programas que auxiliam na criação de produtos multimídia. Ou seja, você vai utilizar programas que lhe auxiliam a criar outros produtos de multimídia. Geralmente, eles possuem uma interface que atua via manipulação direta, onde o criador do produto não precisa conhecer nenhuma linguagem de programação específica. Ou seja, você não precisa ser nenhum expert na área de tecnologia, você não precisa saber programação, lógica de programação, nenhuma linguagem de programação específica. Geralmente são ferramentas que você utiliza em modo texto, modo gráfico, tipo drag and drop, ou seja, você clica e arrasta e vai montando, né, o seu esquema. Esse tipo de software permite agrupar toda e qualquer mídia, gente. Desde imagens, animações, vídeo, áudio, criadas com softwares específicos em um só produto. Então é como se eu integrasse várias ferramentas em um só produto, na qual eu pudesse manipular qualquer tipo de mídia. Dessa forma, eu tenho um produto macro, na qual eu posso produzir o meu próprio produto multimídia personalizado, como se fosse uma ferramenta própria que eu possa utilizar nas minhas aulas. Existem diversas ferramentas de autoria no mercado que podem ser utilizadas como recurso extra na área educacional. Como, por exemplo, nós temos várias ferramentas que a gente pode encontrar no nosso material de estudo, no nosso fascículo. Dentre elas existe o Everest, o HQ, Hyper Studio, o Imagine, J-Click, Macromedia Director, Max Media, Toolbook, Visual Class, enfim, são várias as ferramentas de autoria que você pode utilizar. Cada uma com um significado, cada uma com uma utilidade diferente, que vai desde ajuda com a resolução de cálculos matemáticos, a produção
de material didático em forma de HQ, ou seja, revistas em quadrinhos. Você pode criar uma tirinha, como se fosse tirinha de jornal, e utilizar para contextualizar algo dentro da sua sala de aula. Ferramentas que você pode criar vídeos, músicas e animações. Ferramentas também que você pode criar como se fossem livros digitais. Ferramentas que você pode criar uma classe de aula, uma sala de aula virtual e utilizar com os seus alunos, coletando assim de forma mais rápida o feedback dos mesmos na resolução de atividades, na participação de listas de discussão e outras formas de avaliação. Mas dentre essas ferramentas de autoria, gostaria de destacar algumas ferramentas que são bastante utilizadas para a área de informática, certo? Ou seja, são ferramentas que nós utilizamos com bastante frequência. A primeira, Canva. A ferramenta Canva é um serviço web que pode ser utilizado para a criação de diversos tipos de mídias gráficas, dashboards, cartazes, capas de livros, infográficos, etc. Como a gente pode ver aqui nessa imagem abaixo, né, a interface do serviço Canva, onde eu tenho um infográfico criado, né, chamado Chaos Report, onde ele está aí, tem um gráfico informando quantos projetos foram acometidos com sucesso, quantos projetos foram cancelados, quantos projetos foram comprometidos, uma devida porcentagem. Ou seja, eu posso criar um infográfico completo e com vários modelos pré-prontos. Ou seja, você clica no modelo e vai só alterando os dados, alterando o modelo dos gráficos, se vai ter gráfico ou não, inserindo imagens próprias do sistema. Você pode utilizar imagens do seu computador, imagens que você pode pesquisar na internet, ou seja, a ferramenta ela é aberta para você trabalhar de diversas formas. Uma ferramenta excelente para quem procura um serviço web gratuito para gerar mídias gráficas. A segunda mídia que eu gostaria de enfatizar é uma ferramenta chamada Draw.io. A ferramenta Draw.io facilita o trabalho de quem necessita criar qualquer tipo de diagrama, certo? Se você necessita criar um diagrama sequencial, diagrama de linha, comportamento, qualquer tipo de diagrama, essa ferramenta é excelente. E ela só necessita um simples cadastro ou então você acessá-la utilizando suas credenciais do Gmail, certo? Como você pode ver na imagem abaixo, né? Você pode criar um diagrama a partir de um modelo pronto, como esse que eu utilizei, amarelinho aí, ou você pode criar um diagrama exatamente do zero, da forma que você bem quiser. Ok, gente? O serviço também é web e ele é gratuito. Como eu já falei, você pode realizar um pequeno cadastro para utilizar a ferramenta, ou você pode fazer o login através das suas credenciais do Gmail. A terceira e última ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês é o Prezi. A ferramenta Prezi é muito popular entre os profissionais que necessitam criar apresentações dinâmicas e com efeitos visuais. O Prezi é o queridinho dos professores que gostam de substituir suas apresentações do PowerPoint estáticas por apresentações mais dinâmicas, com animações, com transições de slides diferentes, com efeitos de zoom in, zoom out, ou seja, aquela imersão que está disponível na tela naquele momento. Trabalhar com é um serviço completo que proporciona resultados excelentes, apresentações muito profissionais. Inclui diversas funcionalidades, inclusive mobile. Uma funcionalidade bastante interessante é você poder fazer uma apresentação remota. Você cria sua apresentação e você pode fazer uma apresentação remota utilizando seu celular, como se fosse um controle remoto, né? Você pode estar apresentando aqui na sua casa, né? E pessoas em diversos pontos distribuídos na cidade, no estado, pelo mundo afora, podem acompanhar a sua apresentação em tempo real. Então é outra funcionalidade muito bacana do Prezi. Okay? Aí embaixo você pode ver um print da tela do Prezi
com alguns modelos já pré-prontos para você utilizar. Você pode também partir do mesmo princípio do Canva. Ou você utiliza um modelo pré-pronto e começa a alterá-lo de acordo com a sua necessidade, ou você cria um modelo exatamente do zero. As suas apresentações ficam salvas em nuvem. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas. Você pode também adicionar pessoas para auxiliar você na criação das suas apresentações, ou seja, você pode ter a colaboração de algum colega e vocês trabalharem na mesma apresentação ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. Gente, vamos chegando aqui agora na parte principal da nossa aula, que é o desenvolvimento de um projeto multimídia. Como é que isso se dá, meu pessoal? Para que você se organize de uma forma sistemática, entenda que a construção de um projeto multimídia, um produto multimídia, se dá através da elaboração de um projeto. Ou seja, assim como você se projeta para elaborar um plano de aula, você se projeta para um engenheiro projeta a planta baixa de um prédio que ele vai construir ou de uma ponte, que um engenheiro de software projeta a arquitetura de um sistema que ele vai desenvolver, você também deve elaborar um projeto para o seu produto multimídia, para que você tenha êxito naquilo que você vai produzir. Nesse contexto, pessoal, é importante identificar os elementos que vão nortear o seu projeto. No caso, a natureza e o objetivo do produto, o usuário do produto, o prazo, na verdade, que aquele produto precisa, a equipe que vai estar envolvida nesse desenvolvimento, ou seja, todas as pessoas e com seus papéis, respectivos papéis bem definidos, as fases de desenvolvimento, ou seja, todas as fases, todas as etapas do desenvolvimento, desde a criação do modelo até a concepção final do produto, ok? A elaboração de um projeto de multimídia deve seguir as seguintes etapas. Primeiro, defina um tema para você trabalhar nesse produto multimídia. Então, o primeiro passo é você identificar um tema e delimitá-lo. A partir desse tema identificado é que você passa para as próximas etapas. A etapa número 2, planeje, mesmo que em papel, o conteúdo do seu produto. Então, você tem que fazer pelo menos um esboço daquilo que você vai produzir. Como você pensa em introduzir o assunto, a sequência das apresentações, se vão haver fotos, gráficos, se vão haver qualquer tipo de mídia como música, um vídeo da internet. Então você tem que fazer um esboço desse seu produto, nem que seja no papel. Okay? Você pode utilizar ferramentas como Word ou bloco de notas e criar uma espécie de script que facilite também o seu trabalho. Organize o material que você já tem disponível e crie as demais mídias necessárias a partir dos aplicativos específicos para cada mídia, certo? Então esse terceiro passo também é muito importante. Você tem que organizar o seu material que você já possui, ou seja, seus textos, suas animações, enfim, e utilizar as outras mídias quando necessárias, criá-las a partir de ferramentas ou aplicativos específicos para cada mídia. Ou seja, se você vai criar um vídeo, se você vai criar um dashboard, uma edição, você deve utilizar, na verdade, um aplicativo ou um serviço ou um software equivalente para fazer essa atividade e depois você pode integrá-lo no seu projeto. Passo 4. Elabore também atividades de aprendizagem que possam ser realizadas dentro do ambiente desenvolvido. Então, essas atividades de aprendizagem que você pode realizar, elas são muito importantes. Para quê? Porque você não pode se atar apenas a conteúdos, né? Você não pode simplesmente jogar conteúdos. Você tem que ter o feedback de volta daquela sua plateia, daquele seu público, ok? E a melhor forma de você ter um feedback avaliativo é realizando alguma atividade para verificar de aprendizagem. Ponto 5. Utilize a ferramenta de autoria para montar o seu produto com tudo que você já organizou nos passos anteriores. Então, se você chegou até aqui, você já está pronto para, enfim,
utilizar a autoria, a ferramenta de autoria. Como, por exemplo, para criar esta videoaula, eu segui todos os 4 passos acima antes de utilizar a ferramenta Camtasia Studio, que é uma ferramenta para a criação de mídias do tipo vídeo e animações, certo? Então, eu tive que ir atrás de todas as imagens, dos textos, da bibliografia que eu utilizar, como o fascículo do nosso curso e o livro complementar. Eu tive que ir atrás dos vídeos no YouTube, complementares também para vocês. E depois que eu consegui reunir todos esses materiais, todas essas mídias, eu passei então a utilizar a ferramenta de autoria, certo? 6º ponto, revise cuidadosamente cada tela, link, botão de controle, mensagens, som, alerta, o gabarito dos exercícios, qualquer que seja um meio de interação com o seu público, você deve revisar. É como se você fizesse um teste prévio antes de lançar o seu projeto multimídia para o seu público, ok? E o 7º e último passo, teste em sala de aula. É simples, se você já conseguiu produzir o seu projeto multimídia, o último passo é você realmente testá-lo em sala de aula e verificar o feedback do mesmo com o seu público, com seus alunos, certo? Com seus colegas. A partir desse feedback é que é possível você sempre melhorar o seu produto, o seu projeto multimídia. Ou seja, ele não morre, ele tem um ciclo de vida, certo? Você produz ele e vai melhorando ele até que ele chegue a um ponto estável. Okay? Para você conseguir essas melhorias, você precisa de um feedback. E nenhum feedback melhor, não há feedback melhor do que você ser testado diante de uma plateia ou diante dos seus colegas, certo? Ou seja, uma outra visão em cima do seu produto, que vai introduzir algumas críticas, algumas sugestões, certo? Algumas melhorias que você vai ter o livre-arbítrio de seguir ou não. Então, eu desejo a vocês boa sorte e até a próxima.